Bem, nessa aula vamos falar sobre fluxo sequencial e comando condicional. Primeiramente, vamos falar aqui sobre fluxo sequencial, assim como na maioria das linguagens de programação, o fluxo padrão de execução das instruções em Python é sequencial, ou seja, segue uma sequência, né? Como se fosse uma fila de pessoas em um banco, vai um de cada vez. E temos aqui esse programinha aqui que a gente já fez em outra aula. Temos aqui nota 1, aí tem um float, né? No caso um número real, que pode ser 1.2, 1.5, 10.1. Aí temos o input e primeira nota. Isso quer dizer que na saída o nosso programa vai pedir, né? A nota 1, a nota 2 e a nota 3. Aí temos essa variável aqui média, que vai pegar essas três notas, somar e dividir por 3, né? Ou seja, dividir pela quantidade de notas. Se tivesse 4 notas, seria a soma dessas 4 notas dividido por 4, né? E assim por diante. Aí temos o print, né? Primeira nota e vai printar, né? Nossa primeira nota aqui. Nós já vimos isso em outras aulas. Isso aqui para concatenar ou interpolar, né? Nossa variável aqui no nosso texto. Ou seja, ele vai pegar o float, né? Temos que usar esse comandozinho aqui, ó, porcentagem ponto 2.f, que significa esse porcentagem vai linkar, né? Ou seja, vai fazer uma ponte, né, entre o texto e essa variável. E o ponto 2f significa que nós estamos tratando-se de um número float, né? Ou seja, número real. E o 2 é 2, mas posso dizer, 2 número à direita. E aqui é a mesma coisa, se repete aqui, primeira, segunda, terceira nota. E temos mais um print aqui, né? A média, a sua média é tal. Média, pronto, ele pegou as três aqui, somou, dividiu por 3 vai dizer a nossa nota. Isso é uma fluxo sequencial, né? Vai ser um de cada vez. No Python é assim. Aí agora vamos falar sobre comando condicional. E o que é? Nem sempre desejamos que nossas instruções sejam seguidas sequencialmente, como nesse exemplo aqui. Então, o fluxo, se não queremos, quer dizer que o fluxo pode mudar, não é isso? Dependendo de uma determinada condição ou mais comandos, né, a serem executados ou não. Aí temos aqui como definir o comando condicional. Primeiro, utilizamos o if, né, isso que do inglês significa se. Aí dentro, depois do if, colocamos nossa condição. Aí ela tem que ser verdadeira ou falsa. No caso, se, por exemplo, 10 for maior do que 5, verdadeiro, não é isso? Mas tipo assim, se no caso for 10 for menor do que 0, é falsa, não é isso? Aí utilizamos esses dois pontos para fechar essa expressão lógica, né? E depois disso vai seguir vai printar ou executar o resto dos comandos a seguir no nosso if, que serão as instruções a serem executadas, né? Que pode ser um print, pode ser outra variável, né? E pode ser outras coisas que eu vou falar lá na frente. Aqui temos um exemplo, né? Ó, número int, que é o número inteiro. Na saída vai pedir o número inteiro, né? Digita um número. Aí aqui, ó, if número maior que 0. Ou seja, se número for maior que 0, print esse texto aqui, ó, o número é positivo.
Se eu digitar no caso aqui número, 1 é maior do que 0, né? Vai entrar aqui, né? E se eu digitar um número negativo, como menos 10, menos 5, menos 100, é um número negativo, não é isso? E se é negativo, não é maior do que 0, então ele não vai entrar aqui. Eu vou dar um exemplo aqui com o, vamos dizer aqui, número input, né? Vou colocar um texto aqui, digite um número. E nosso se número ali tá maior do que 0, mas eu vou colocar mais outro número, né? Se for maior do que 10, por exemplo, se o número digitado for maior do que 10, ele vai printar isso aqui, ó. Ou o número digitado é maior do que 10, ok? Vamos executar para ver o que acontece. Temos aqui, pediu um número, né? Nosso programa digita um número. E vou digitar 11. O número digitado é maior do que 10, correto? E se eu digitar 5, 5 é maior do que 10? Não, né? É o que vai acontecer. Não vai acontecer nada, porque a gente não fez o comando para que, no caso, o nosso número for menor do que 0. E vamos fazer agora. Vamos dizer, se o número for menor do que 10, né? Se for menor do que 10, vou printar alguma frase. O número digitado é menor, no caso, menor do que 10. Vamos ver. Vou digitar 5. O número digitado é menor do que 10. Daí então a gente pode colocar outro if aqui, né? Se quiser, como uma terceira opção. Temos aqui, ó, se o número é maior que 10, se o número é menor do que 10, e se a outra opção seria qual? Seria se o número é igual a 10. Aí como é que nós faz? Igual a 10. Porém, nessa expressão lógica, né, do if, do se no caso, a gente não utiliza apenas o igual, a gente utiliza 2. Porque para usar apenas um igual é para a gente declarar a variável, né? Por exemplo, número é igual a 10. Para a gente declarar que é diferente daqui. Então, em condicional, né, tratando-se de condicional, em if, utilizamos duas vezes o igual. Aí dizemos que se o número for igual a 10, número é igual a 10. Vamos ver. Eu vou digitar 10. Número é igual a 10. Ou seja, percebam que isso também é uma sequência, é um fluxo sequencial, né? Temos nosso número aqui. Primeiro ele vai entrar aqui e vai se perguntar se digitamos 10 no caso, né? O número é maior do que 10? Não. Depois ele vai entrar aqui, ele vai se perguntar, o número é menor do que 10? Também não. E aqui ele vai perguntar, o número é igual a 10? É. No caso, se eu digito 10 aqui, né? Se eu digito um número maior ou menor, se eu digito um número maior, por exemplo, 15 é maior do que 10, né? Então ele vai entrar aqui e pronto. Os outros ele vai ignorar tudinho.
Mas tipo assim, temos muitos if, né? No caso, vamos esquecer esse if aqui e, e, e colocarmos aqui. Se o número for maior igual, né? Maior igual a 10. Não, vamos esquecer isso. Vamos colocar só apenas essas duas opções no momento. Se o número for maior do que 10, o número digitado é maior que 10. Se não, se... Aí tem outro se aqui, né? Percebam que eu tenho apenas duas opções. Aqui. Sendo assim, se eu tenho duas opções, ou ele é maior do que 10 ou menor do que 10, não é isso? Então, podemos apagar isso aqui, só temos duas opções. Mas não podemos fazer só deixar um if aqui, né? Temos que utilizar o oposto do if. Quem é o oposto do if? Quem é o oposto do se, na verdade, em português? Se, por exemplo, eu vou a uma festa. Se eu vou à festa, no caso, se tiver a festa, eu vou. Se não, eu não vou. Se não tiver essa determinada festa, né? O tipo assim, se tiver aula hoje, eu vou. Se não tiver aula, eu não vou. Ou seja, o oposto do se é o se não. Aí como é que nós faz pra... Como é que é o se não em inglês? É apenas isso aqui. Else. Você pode ir no Google Tradutor e ver, colocar else. Else, se não. If. E se, né, no caso. E se ou se no português. Pronto. No caso, se o número for maior do que 10, ele vai entrar aqui. Se não, ele vai entrar aqui direto. Não precisa nem fazer um cálculo ou uma expressão lógica no caso, né? Ele vai entrar direto aqui. Vamos calcular esse exemplo aqui. Temos um número, né? No caso, se o número é maior do que 0, o número é positivo. Se não, o número é negativo, não é isso? Ou seja, todos os números acima de 0 são positivos. E abaixo disso só negativo. São números negativos. Comando condicional, no caso, quando tem um if e um else, são comandos condicionais compostos. Se tivermos apenas só um if, na nossa expressão é comando condicional simples. E agora vamos fazer esse programinha aqui, ó. Faça um programa onde peça, né, no caso, isso aqui está errado. Peça 3 notas e mostre se o aluno foi aprovado ou reprovado. Vamos aqui, nota 1. Vamos utilizar um número real, né? No caso, o float. E vamos escrever algum texto aqui, né? Digite primeira nota. Para agilizar, vamos copiar e colar aqui. Vamos mudar os nomes das variáveis. E aqui digite a segunda nota. Digite a terceira nota. E agora vamos criar a variável média, né? Aí dizemos o que é a variável média. A variável média simplesmente é a soma de todas as notas dividido pela quantidade dessas notas, né? No caso 3, né? Tem que ser entre parênteses porque vai ter dois cálculos aqui. Temos a soma das 3 notas dividido pela quantidade. Utilizamos essa barrinha aqui, que é a divisão, não é isso?
no nosso Python ou em Mago Word, no nosso teclado do computador não tem aquela divisãozinha que é um traço assim e duas pontas, então um ponto em cima e outro embaixo, não tem isso, então utilizamos essa barra aqui. Aí nós vamos para o nosso condicional, né? No caso, se o aluno, dizemos assim, se o aluno tirou uma nota assim maior do que 7, ele passou. Se não, ele reprovou. Vamos dizer que média, se média for maior ou igual a 7, né? Maior ou igual a 7, temos aqui. É assim que digitamos maior e igual a 7, né? Igual a 7. Vamos printar. Você passou. No caso só temos duas opções, né? Se não, então vamos usar o if e o else. E o else só temos duas opções. Se não, reprovou. Só temos as duas opções. Vamos executar para ver como é que fica. Tá pedindo a primeira nota, eu vou digitar 9. A segunda eu vou digitar 7. E a terceira eu vou digitar 9. Parabéns, você passou. Porém, dá para nós fazer mais coisas aqui, né? Além do if e do else. Podemos aqui mostrar a média, não é isso? E como é que faz para nós mostrar a média? Simplesmente colocamos a média aqui e 1 vírgula, só isso. Aqui é a mesma forma, Vamos executar para ver como é que fica. Vamos fazer com que o aluno reprove, né? Então vamos colocar só a nota baixa, 5, 4 e 3. Você reprovou. A média 4, né? Reprovou. Certo? E se podemos também fazer de outra maneira, né? Como eu falei. Se média, colocar outro if, né? Se média for menor do que 7, você reprovou. Agora vamos fazer esse programinha aqui, ó. Faça um programa onde peça, tá errado novo, peça 3 notas e mostre se o aluno foi aprovado ou reprovado, sendo que seja com múltiplas escolhas, ou seja, a gente vai usar aquele modelo, aqui usa aquele modelo, se o aluno tirou B, A, B ou C, vamos considerar que se o aluno tirar 7 no caso, entre 7 e 8, ele tirou um C. E se tirar entre 8 e 9, tirou B. E se tirar entre 9 ou 10, tirou A. Vamos fazer isso. Ó, se a média for maior ou igual a 7, vamos dizer que tirou um C. Vamos colocar o if aqui. Vamos dizer que for maior ou igual que 8, tirou um B. E outro if aqui, né? Média for maior ou igual a 9. Fechamos aqui, né? Com os pontos. Tirou A. Vamos executar para ver como é que fica. Dígito primeira nova 7, 7, 7 de novo. Tirou C. Ok. Vamos colocar 9 agora. Tirou 9, 9 e 9. Você tirou C, tirou B e tirou A. Ou seja, nosso programa entrou em todos os if, né? Eu digitei 9 lá, na média foi 9. E
o 9 é maior, né, do que 7. Logicamente ele vai entrar aqui. E aqui também, e aqui. Como a gente faz para sair desse problema? Podemos sair de várias maneiras. Podemos utilizar mais outra expressão lógica. Aqui tem uma expressão lógica, né? Onde média, se média for maior ou igual a 7, e podemos aqui dentro mesmo colocar 2 ou 3 ou 4 ou 5 expressões lógicas. Vamos colocar outra expressão lógica aqui. Se média for maior ou igual a 7, né? E se média for menor ou igual a 8. Beleza? Se essas duas questões forem verdadeiras, ele vai entrar aqui, ó, tirou C. Se o aluno tirou entre 7 e 8, então ele tirou C. Porém, se eu fizer dessa maneira aqui, está errado. Vejam só. Nosso programa Python já disse que está errado. Disse que eu não posso escrever dessa maneira. Ou seja, falta outro comando. No caso, seria assim, em português, né? Se a média for maior ou igual a 7, e se a média for menor ou igual a 8. Como é que é esse i? E no caso do inglês é um end, só isso. Apenas um end, o i. Se média for maior ou igual a 7 e média for menor ou igual a 8, parabéns, você tirou o C. Vai entrar aqui. Ele só vai entrar nesse C se estas duas expressões lógicas forem verdadeiras. E aqui, como é que fica? Aqui da mesma forma, é o mesmo comando, porém, eu vou até copiar aqui. Copiei, coloquei o end, e aqui, ao invés de 8, eu vou colocar 9. Apenas isso. Se média for maior ou igual a 8 e média for menor ou igual a 9, parabéns, você tirou C. Aí aqui tem outro if, né? Aí aqui é a mesma coisa. Ó, se média for maior ou igual a 9 e média for menor ou igual a 10, você tirou o A. Se não, vamos colocar um if por enquanto. Se média for menor do que 7, vamos dizer o que? O aluno tirou um D, né? Sei lá, um D, um F, e reprovou. F de reprovou, tirou F. Vamos colocar tirou um F. Tirou o F de reprovado. Vamos executar para ver como é que fica. Digita a primeira nota. Vou colocar 7, 8 e o 7. Ele vai tirar mais ou menos um 7,5, 7 alguma coisa de média. Parabéns, você tirou C. É uma nota entre 7 e 8. Vamos colocar 8 agora. 8, 8, 8. Parabéns, você tirou um C, tirou um B. Tirou C e B. Aonde está nosso problema? Nosso problema está aqui. Olha bem aqui, ó. Se média for menor ou igual a 8, ó, tá repetido, ó, não pode. Ele vai entrar nos dois aqui. Então, temos que apagar esse igual, né? Se for menor do que, o nosso programa tem que ser maior ou igual a 7 e média menor do que 8. E aqui mesma coisa. No caso aqui o 10, né, tem que ser igual, tem que ser
maior ou igual a 9 e menor ou igual a 10, né? E aqui menor do que 7. Vamos ver agora. Eu vou colocar 8, 8 e 8. Parabéns, você tirou D. B, né? Entrou aqui, ó, no segundo if. Tá certo, nosso programa. Vamos colocar 9, 9 e 9. Tirou A. Vamos agora colocar 10 e 10. 10, 10. Tirou A. Tá certo, nosso programa. Vamos agora 5, 4 e 0. Tirou F. Abaixo de 7. Nosso programa está funcionando. E se podemos também, vamos colocar um else aqui para ver como é que fica, né? No caso, se essas três questões aqui, os 3 if forem falsos, ele vai entrar aqui, né? Esse else. Vamos testar. Eu vou digitar 5, 4 e tirou F. Certo, tá certo. Tirou 8, 8 e 8. Tirou B, tirou F. Nosso programa tem um erro. Ou seja, vejam bem que ele entrou aqui, né? Primeiro ele entrou aqui, nesse B, tirou B. Essa expressão aqui é verdadeira, essas duas aqui. E entrou nesse else. Por que ele entrou nesse else? Ele entrou nesse else porque esse else faz parte desse terceiro if aqui. Porque todo if tem seu else. E é um fluxo sequencial, ou seja, uma sequência. Ele iria entrar aqui de todo jeito. Ou seja, desta maneira, não podemos utilizar o else nesse tipo de programa. Então vamos deixar com o if. Ok? E agora? Podemos, essa perguntinha aqui, podemos comparar strings? Porque até agora nosso programa comparou números, né? Números real e inteiros. Vamos comparar palavras para ver como é que fica. Vamos criar aqui um nome. Vou criar direto, digitar a variável direto, onde o nome é Maria e o apelido Mariazinha. O apelido o nome dela é Maria, apelido Mariazinha. E vamos perguntar se o nosso nome, né, é igual. Utilizamos duas vezes o igual, né? Se o nome é igual ao apelido. Fechamos com 2 pontos, printamos, print, né? E dizemos que são iguais. No caso, se o nome for igual ao apelido, printamos são iguais. Não. Na verdade é isso mesmo. São iguais. Se não forem iguais, é diferente. Temos duas opções nisso, então podemos utilizar o else. São diferentes. Podemos também usar o if, mas vamos usar aqui o else. Vamos ver. Ele vai direto. São diferentes. Nome e apelido são diferentes. Podemos fazer assim também com o if. É como é que utilizamos, como é que é o diferente. Python. Se o igual é com 2 iguais, no Python a gente utiliza essa exclamação aqui. A exclamação e o igual, já que o teclado do computador não tem o igual cortado, não é isso? Que é diferente, o sinal de diferente na matemática. E colocamos nossa segunda variável, que é o apelido. Perguntamos se o nome for diferente de apelido, são diferentes. Aprendizado diferente, vamos ver. São diferentes. Aí eu posso também inverter, né? Inverter, botar para cima, para baixo, e vai dar a mesma coisa.
Voltando aqui para aqui, esse programa que a gente fez, né? Calcular as médias e dizer se o aluno tirou C, tirou B, tirou A, ou se foi reprovado, no caso tirou F. Eu acho que esse programa está assim muito grande, com muitas requisições, né? Com muitas variáveis, com muitos ifs, e dá para fazer esse programa sem isso e sem isso aqui, apenas com essas primeiras expressões lógicas. Como é que a gente faz isso? Bem, a gente utilizou nos nossos programas até agora um if, um else, não é isso? E nesse momento vamos utilizar a terceira opções de comandos condicionais, que é o elif. E o que seria esse elif? Se o if é um se, eu vou até colocar aqui. If é igual a se, né, no português. Um else é um senão em português. E o elif significa se não se, ou se, somente se. É o que faz esse elif. Vamos lá. O elif simplesmente ele vai pegar uma dessas opções aqui, né? Uma dessas opções aqui, e se essa opção do elif for verdadeira, ele vai entrar nessa opção e o nosso programa vai parar ali mesmo. No caso, se ela for verdadeira, nosso programa vai entrar aqui e vai ficar aqui. Vamos ver na prática como é que fica. Substituímos isso por elif. No caso, eu estou usando o elif aqui nessa segunda opções, porque o primeiro sempre tem que ser else. O primeiro tem que, quer dizer, corrigindo, o primeiro tem que ser sempre if. Sempre if primeiro. E o último pode ser um if, um elif ou um else. Outra coisa, o else sempre tem que ser o último. Em todos os casos, o else. Se você optar, né, no caso, colocar o else sempre é o último. Aí aqui simplesmente apagamos essa outra expressão, apagamos essa aqui também. Aqui colocamos outra elif e aqui apagamos essa daqui. Vou colocar um espaço aqui para ficar melhor. Então, vamos começar aqui, né? Se a média for maior ou igual, certo? Você tira o C. Se não se, o elif, né? Se média for maior ou igual a 8, você tira o B. E aqui, esse outro aqui, se não se o elif, se média for maior ou igual a 9, você tirou o A. Vamos ver como é que fica. E aqui, é necessário colocar isso? Acredito que não. Então, vamos colocar somente um else, porque não é mais necessário colocar um if com aquela expressão lógica, né? No caso, se média for menor do que 7, ou um elif se for menor do que 7. Vamos utilizar só um else. Vamos ver como é que fica. Vamos colocar 7 primeiro. Você tirou o C. Vamos colocar 8, uma média 8. Você tirou o C. Ou seja, nosso programa tem algum erro aqui, né? E nosso erro está aqui. Vamos executar de novo para ver onde está nosso erro. Tirou o C.
Ou seja, nosso programa sempre está entrando aqui. Nosso programa tem um erro. Vamos testar de novo. Eu vou colocar um 9, 9, 9. Tirou C. Ou seja, nosso programa está entrando aqui. Vamos colocar 10 e 10. Nosso programa está sempre com um erro, né? Ele sempre está entrando no primeiro if. Por que ele está entrando no primeiro if? Porque o número que a gente está digitando é maior ou igual a 7, né? Maior e igual a 7. E não queremos, como a gente faz para resolver isso? Podemos fazer assim, né? Trocar, né? Colocar maior ou igual a 9, a 8 e a 7 aqui. E aqui a gente colocar, e aqui a gente coloca C. Não é isso? Se a média for igual ou maior que 9, tira o A. Se aqui, se não se a média for maior que 8 ou igual a 8, né, tira o B. Ou se não se, o elif, né, se a média for maior ou igual a 7, tira o C. Se não, se tirou abaixo de tudo isso, tira um F de reprovado. Vamos ver se vai funcionar agora. Digitar 9, 9 e 9. Você tira o A. Vamos colocar a média 8. Tira o B. E agora 7, 7, 7. Tira o C. Nosso programa está funcionando. Tira o 4, tira o 1. Você foi reprovado, tira o F. A diferença desse para aquele outro lá, né? O outro é maior e melhor elaborado, porque o outro você tanto faz colocar a média aqui 7 em cima ou embaixo, o outro vai reconhecer. Porém aqui com o elif é mais pequeno, né? É mais curto o nosso programa, porém a gente tem que usar essa sequência aqui, né? Do maior para o menor. É meio complexo, mas é só uma questão assim de lógica, né? De lógica. É bom sempre começar pelo maior, no caso. Aí, no caso, esse if. No caso, se a gente tivéssemos utilizado ifs em todos, vou colocar aqui, ó. Ifs em todos, vamos executar para ver como é que fica. Vou colocar 8 aqui. Percebam que ele digita duas vezes. Por quê? Tirou B e tirou C. Tirou por quê? Porque 8 é maior do que 7, né? Logicamente ele vai entrar aqui. A diferença entre um if e um elif é porque em programas com muito ifs, ele vai testar todos os ifs, e se os ifs for verdadeiro, ele vai entrar. Já o elif, não. O elif, se ele entrar aqui, ou entrar aqui, ou se houver um outro elif, né? No caso, um terceiro elif, ele vai entrar no terceiro, e no elif ele somente vai entrar nesse elif se ele for verdadeiro, beleza? E no momento que ele entra nesse elif, nosso programa para. Por isso que temos que usar um elif nesses casos, porque ele para, porque ele é uma fusão do if e do else. Ou seja, o nosso if, ele pode, se tiver muitos ifs, ele pode executar todos os ifs. O if, né? Ele pode mostrar todos o if na saída. E o else, ele mostra somente ele. Ou seja, se tivermos outro else aqui, não podemos ter outro else aqui, né? Porque cada else tem seu if. E vai dar erro aqui. Vamos ver aqui, deu erro. Porque todo if tem seu else. Deveria todo if aqui. Aí reconhecer esse else. Aí o else ele executa sozinho. É igual o elif. O elif e else eles executam sozinhos.
Ou seja, se essa expressão aqui for verdadeira, ele vai entrar aqui, vai ficar aqui e acabou nosso programa. E aqui mesma coisa. Se for verdadeiro aqui, nossa média, no caso, ele vai entrar aqui e acabou. Se tudo isso aqui for falso, ele vai entrar aqui. No caso, se a média for menor do que 7, ele vai entrar aqui. E agora vamos fazer esse programinha aqui. Um programinha simples. O circo chegou na cidade e estão sendo vendidos ingressos a preços promocionais e tal. Todos os clientes até 5 anos pagam 10, outros pagam 60 ou mais. Os mais pagam 15 e os demais pagam 25. Vamos lá. Vou fazer esse programinha aqui. Vou ter uma variável idade, né? Idade é um número inteiro. Vou colocar um texto aqui perguntando qual a sua idade. E deixa eu ver aqui, todas as crianças até 5 anos. No caso, vamos utilizar só if, um elif e um else. Se, deixa eu ver, se idade, né? A criança até 5 anos. No caso, se for até 5 anos, temos que fazer assim: se a idade for menor igual, né, a 5, aí colocamos aqui uma saída. Você paga 10 reais. Vamos fazer com ifs, todos com ifs. Se a idade for maior ou igual a 60 anos, print e digitamos o valor, né, que essa pessoa vai pagar. 15 reais. Você paga 15 reais. Vamos colocar outro if aqui. Essa idade. Aí dá pra gente usar um else. Dá pra gente usar um else ou composto. Ou colocar duas expressões aqui. Vamos ver aqui, ó. Se for maior do que 5 e menor idade, né? Idade menor do que 60 anos. Vamos printar. Você paga 25 reais. Vamos fazer dessa forma, depois vamos fazer de outras formas melhores. Vamos digitar, tem 1 ano de idade. Vamos ver quanto você paga. 10 reais. Nosso programa até agora dá certo. Você tem 87. Você paga 15 reais. E você tem 34. Você paga 25 reais. Nosso programa está correto, né? Parece bem correto. Mas dá pra gente apagar tudo isso, né? Uma expressão muito grande aqui e a gente não quer isso, não quer simplificar nossos programas. Aí aqui a gente utiliza somente um else, não é isso? Porém, eu acho que vai dar problema no nosso programa. Vamos testar para ver como é que fica. Vamos testar. Tem 3 anos. Você paga 10 reais e você paga 25 reais. Vocês, nosso programa tem um erro. Como eu disse a vocês, todo else tem seu if. Ou seja, ele entrou aqui, né? É verdadeiro, né? Eu digitei 3.
ele entrou aqui. Depois testou aqui, ele testou esse if aqui. No caso, o 3 anos não é maior do que 60. E ele vai entrar aqui, de todo jeito ele vai entrar aqui. Ele vai testar, né, os 5 anos aqui. Os 3 anos que eu digitei lá, vai testar aqui e vai entrar aqui nesse else. Aí como é que a gente vai para resolver essa questão? Para resolvermos, utilizamos só isso, um elif. O que esse elif vai fazer? Ele vai entrar aqui nesse elif, se, somente se a idade for maior ou igual a 60 anos. E se essa questão aqui for falsa, essa aqui for falsa, ele vai entrar aqui. Vamos ver como é que fica. Primeiro eu vou testar com 3 anos. Você paga 10 reais, tá certo até agora? Tem 90 anos. Você paga 15 reais, tá certo? Vamos testar com 33 anos. Você paga 25 reais. Nosso programa está certo. Essa é a maneira certa de se fazer, né? Mas poderíamos utilizar daquele jeito que eu disse, né? Com 3 ifs e com duas coisas aqui, né? Com duas expressões lógicas delimitando os números, mas isso fica complexo e a gente quer simplificar, né? Nossos programas.